Boa tarde, meus ouvintes. Estamos em mais um vídeo de nossa série As Palavras Poderosas de Deus para o Ser Humano. Este é o nosso 15º vídeo da primeira palavra poderosa de Deus para que você possa conseguir ter uma vida tranquila, com honestidade, respeito, sem ira e contenda. No vídeo anterior, acabamos de ver que Paulo, lá em nosso texto base de 1 Timóteo 2, versos 4 a 6, nos dá 2 motivos do porquê Deus acha bom e se agrada de você fazer 4 tipos de orações por 3 tipos de pessoas. E com isso possa ter e proporcionar para todos uma vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito. Vimos que esse primeiro motivo é que ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E tiramos uma primeira lição disso. Veja por alguns segundos aí na sua tela. E finalizamos o vídeo anterior falando que tem mais algumas coisas importantes a serem ditas sobre esse verso 4. Vejamos o que diz a nota de rodapé da Bíblia de Estudo Shed, lá na sua página 1688, sobre esse verso. Vai aparecer aí na sua tela de novo por alguns segundos. Ou seja, ele fala lá nessa Bíblia sobre a universalidade da graça e a universalidade da salvação. Ele fala que esse desejo de Deus salvar todos se refere à universalidade da graça e não à universalidade da salvação. E a Bíblia de Genebra, de Estudo de Genebra, na página 1620, também sua nota de rodapé sobre esse verso, diz sobre isso que a Bíblia de Shed fala e explica sobre esse termo, Deus deseja todos os seus salvos. Ele fala de uma maneira muito mais clara. Veja, isso de que Deus deseja que todos sejam salvos, não significa que Deus, de modo soberano, quer que todas as pessoas sejam salvas, que é o universalismo da salvação. Mas esse verso pode se referir à benevolência ou bondade generalizada de Deus, em que ele não sente prazer na morte dos perversos, que é a universalidade da graça. Ou pode significar também que todos os tipos de pessoas sejam salvos, ou seja, Deus não exclui certos tipos de pessoas da eleição para a salvação. Isso que a Bíblia de Estudo de Genebra fala. Ou seja, o que essas duas Bíblias querem dizer sobre essa parte desse verso de que Deus deseja que todos sejam salvos? Quando esse verso diz isso, que Deus deseja que todos sejam salvos, Paulo está dizendo que Deus se agrada e acha bom a sua constância em orar as 4 orações por todos os tipos de pessoas, pelos governantes, pelas autoridades sobre a sua vida. E assim você e muitos possam gozar de uma vida tranquila, mansa, com todo respeito e piedade, porque Ele, Deus, é totalmente benevolente e bom em sua essência. Por isso que Ele quer fazer isso, porque Ele foi o que fez
querer que todos, sem exceção, inclusive aí a todos, até os maus, conheçam a verdade e sejam salvos. Ou seja, essa é a maneira que devemos enxergar esse texto, de que Deus, Ele tem um desejo no seu coração, que é que todos cheguem a esse conhecimento da verdade e se salvem. Não um desejo de salvar a todos, mas Ele quer que todos os tipos de pessoas, tanto as boas quanto as más, cheguem e possam conhecer a verdade e se salvar. E Ele, segundo Paulo, usa um instrumento para Ele realizar esse desejo dele. Qual? A sua e a minha vida de oração. A minha vida e a sua de oração. Com esses quatro tipos de oração, por esses 3 tipos de pessoas. Esse é o desejo de Deus, que através da nossa instrumentalidade, por meio da nossa vida de oração, desse jeito, a gente possa, aqueles que Deus quiser salvar, sejam salvos, e assim eles possam proporcionar vida com qualidade de vida para muitos. Isso podemos comprovar também compreendendo o que significa a palavra deseja, que Paulo fala lá, quando fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Vamos de novo aqui utilizar a Bíblia Shed, de novo lá na sua nota de rodapé, na página 1668 e 1689. Ele diz o seguinte: a palavra deseja em português é a tradução da palavra grega teló, que tem a conotação e o significado de sentimento. E Paulo não usa para falar do desejo de Deus a palavra grega boulomai, que tem a ideia de deliberação ou planejamento, ou seja, algo que tenha sido feito com deliberada intenção ou certo propósito, planejamento. Não. O desejo de Deus não é algo que Ele deliberou, ou que Ele teve um propósito, ou que Ele planejou. Esse desejo de que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos, foi algo que estava no coração de Deus, um sentimento que estava dentro do coração de Deus, e não algo que Ele deliberadamente queria fazer ou que Ele planejou fazer. Ele só teve esse sentimento dentro dele. Esse é o sentido da palavra, né? Porque se Paulo tivesse usado a palavra boulomai, aí poderíamos dizer que Deus quis deliberadamente fazer ou planejou fazer com que isso acontecesse. Mas como Paulo usou a palavra teló, significa que esse desejo não foi além de ser um sentimento. Ficou só no sentimento, não ficou na ação dele deliberadamente querer e deliberadamente ter um propósito e deliberadamente planejar acontecer. Não, ele só desejou. Mas se ele somente desejou, qual era então a vontade deliberativa de Deus
e o propósito e planejamento de Deus é com relação à salvação, já que ele só teve o sentimento de querer que todos conheçam a verdade e se salvem, com um dos propósitos, trazer uma qualidade de vida melhor para o ser humano. Qual é o propósito dele? Claro que aqui não é o propósito a gente falar detalhadamente sobre isso, né? Mas poderíamos dizer resumidamente o seguinte: estava no propósito deliberativo de Deus, no propósito planejativo de Deus, somente salvar os eleitos, aqueles que ele quisesse salvar por sua livre vontade e forma, aqueles que ele quisesse dar a Jesus, e estes fossem a Jesus pelo poder convencedor do Espírito Santo, e Jesus não os lançasse fora pelo poder do Espírito que ele, Jesus, os daria, e depois o próprio Jesus, através do seu poder, ressuscitasse a esses eleitos na sua segunda vinda. Esse é o desejo deliberativo e planejador de Deus, de salvar desse modo, através de Jesus e do poder do Espírito Santo, aqueles que ele escolheu por livre vontade dele. E o poder sentimental de Deus, poderíamos dizer assim, poder sentimental de Deus, era que a gente, por meio das nossas orações, por meio das nossas 4 orações, oradas pelos 3 tipos de pessoas, a gente pudesse despertar o desejo de Deus em salvar a todos esses, por mais que eles sejam ruins, os fazer conhecer a verdade e salvá-los, eles sendo os eleitos de Deus, e para que eles pudessem, entre outros objetivos, trazer uma qualidade de vida melhor para cada um de nós e a todos aqueles que Deus quisesse trazer essa qualidade de vida melhor. Isso que Paulo está querendo nos dizer, e esse é o motivo. Fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.